Olá! O Brasil nunca teve um número tão baixo de professores concursados atuando nas redes estaduais. A queda ocorre ao mesmo tempo em que acontece a consolidação de outro tipo de contratação nos estados, os professores temporários. São contratos de duração de 2 anos, mas que, como veremos no programa de hoje, em alguns estados têm durado bem mais do que isso. Sobre os contratos temporários nas escolas e a consequência dessa modalidade sobre a vida de professores e alunos, eu converso com Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, e Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo. Muito obrigada pela presença dos dois. Eu queria começar o programa com uma arte na tela sobre a consolidação desses números. É uma arte que vai mostrar a evolução em 10 anos. Então, a gente vê pelo tipo de contratação, nós temos um tipo de contratação que diminuiu consistentemente, que foi a contratação de efetivos, ou seja, concursados, e outra que vem aumentando também consistentemente, deu uma estabilizada no final, mas tem aumentado a contratação de temporários. Minha primeira pergunta, ela é bem óbvia, né, para a gente começar o debate. Por que o número de efetivos diminui e o número de temporários aumenta? E se essa é uma questão global, a gente está vendo ali o agregado, a gente não está vendo estado por estado. Mas por que e em que estados essa situação é mais grave? Bom, é importante dizer que a Constituição Federal de 1988 diz que o ingresso no serviço público é através de concurso. Excepcionalmente, na prestação do serviço da educação, que é um dos mais importantes para a população brasileira, são admitidas contratações temporárias, mas em casos excepcionais. Não pode ser a regra. Quando alguém adoece, quando alguém sai para fazer um mestrado, se afasta, quando alguém sai para ocupar um cargo de comissão. E o que está acontecendo? Esses dados mostram que isso virou uma regra, não pode ser dessa forma. Então, assim, os estados precarizam essa contratação, porque não dão direitos trabalhistas, então preferem contratar, e as formas de seleção, às vezes é uma entrevista, o que deixa uma coisa muito subjetiva. Então, assim, estão transformando uma exceção numa regra. A gente precisa fazer concurso público nesse país, acho que isso é muito importante. Exatamente. E é importante destacar que por que isso acontece? Primeiro, porque não há uma punição desses governadores, desses prefeitos que burlam a legislação, que burlam a Constituição e não fazem o que precisa ser feito. A carreira de profissional da educação, ela exige o concurso público. É uma exigência constitucional. Primeiro, porque é uma função essencial que não pode ter interrupção. Segundo, que é algo estratégico para o desenvolvimento do país. Então, o poder público tem que selecionar com muito rigor aqueles que vão estar à frente dessas profissões. E eles vão estar por um longo período, porque não pode ter nenhuma interrupção, porque isso afeta o direito à educação. Então, por que isso acontece? Porque eles não são punidos. Infelizmente. E é algo que acontece em todo o Brasil. A gente chega, por exemplo, estado de Minas Gerais. 70% dos professores lá estão em regimes temporários. O estado de São Paulo, que é o estado que eu represento, mais de 40% estão em serviço temporário, de contratação temporária. E é importante dizer isso que a senhora colocou no início. É um vínculo de trabalho temporário, que a princípio, como o Idilvan falou, era para ser algo excepcional, só que não. A gente tem pessoas lá em São Paulo, 20 anos, 30 anos, trabalhando como professor, fazendo aula, mas num contrato de trabalho que não garante nenhum direito trabalhista, inclusive previdenciários. E como a senhora mencionou, não há, claro, preconceito contra o trabalhador que é contratado, mas vamos dizer assim, que o professor da escola pública, ele é professor, ele ajuda muitas vezes a limpar a sala de aula, a organizar, ele é psicólogo, porque a escola é uma extensão, às vezes é a casa
O professor não é pai e mãe, mas ele aconselha. É uma rotina muito diferente do professor de escola particular, que pressupõe que a pessoa tem um treinamento, uma especialização, um concurso para isso. Aí eu queria saber, a senhora antecipou um pouquinho a minha pergunta, queria saber a situação específica dos dois estados, Ceará e São Paulo. Bom, as redes municipais do Brasil como um todo ainda têm mais professor efetivo do que temporário. As redes estaduais, em regra, você vê aí que passou a quantidade de temporário, no estado do Ceará tem mais temporário do que efetivo. Isso não pode acontecer. Tem que ver quando foi feito o último concurso público. Agora, por que os estados contratam professor temporário? Porque o valor é mais baixo do salário, isso reduz folha, mas isso não justifica, isso não é legal. E como falou a Luciena, a deputada, a mesma coisa acontece com o piso do magistério. Você tem um piso do magistério, que foi um valor muito baixo esse ano, que é para ser aplicado em janeiro, não aplicam, às vezes valor nenhum, e fica por isso mesmo. Então, assim, eu tenho até um projeto de lei nesse sentido. Em 2022, o projeto de lei obriga a dar transparência, a saber quais são os números, porque isso é uma caixa preta, e, a partir daí, obrigar a fazer concurso público. O projeto foi aprovado na Comissão de Educação e está na CCJ, com o Bacelar como relator designado recentemente. Então, eu acho que falta, assim, é uma legislação que obrigue o Estado e o município a fazer concurso público. Porque aí professor temporário não tem férias, em muitos casos, não tem 13º. E aí fica aí essa seleção também muito discutível, muito subjetiva, com análise de concurso, de currículo. E acho que não é dessa forma que exige a Constituição Federal. Em São Paulo, a gente vive um verdadeiro caos da educação. A situação lá é gravíssima. A gente tem vários ataques à função docente. Uma delas é o contrato temporário, que faz com que o professor seja explorado, porque ele não tem direito a férias, ele não tem direito a licença, nem gestante. Sabe por quê? Porque o governo não cumpre com as suas obrigações, o governo Tarcísio de Freitas não cumpre com as suas obrigações, não declara ao INSS o que ele recolhe dos professores. Então, quando o professor precisa tirar uma licença porque ele adoeceu, porque ele tem que cuidar do filho dele ou da mãe dele, ele chega no INSS e não está lá o nome dele. Olha que escândalo. Então, é essa situação, fora o assédio, porque o professor, quando ele não tem estabilidade, ele não tem um concurso público, ele não consegue exercer a função dele, porque o servidor público, ele tem o dever de sempre estar fiscalizando tudo que acontece dentro da escola e notificar as autoridades competentes para que aquilo seja corrigido. Então, o professor, ele fica sendo assediado o tempo todo. Se ele falar que aqui, isso aqui precisa melhorar, isso aqui não está bem, ele é mandado embora. Por quê? Porque assim que está vindo a ordem lá de cima. Então, é uma legislação trabalhista muito mais frágil, uma relação extremamente precarizada numa função que é essencial, não tem nada mais importante. Você pode perguntar para qualquer família aqui, o que você quer, o que você deseja para o seu filho? É uma educação de qualidade. Educação é relação, é feita por pessoas. Essas pessoas, elas precisam ser cuidadas com dignidade, elas têm que ter direitos fundamentais. A gente está falando aqui de direitos que estão na Constituição, que não são respeitados, porque esses gestores não são punidos. A senhora falou em Constituição, mas não existe um plano nacional de educação que prevê, pelo menos que eu lembre de cabeça, que até 2017 fossem alcançados percentuais mais ou menos iguais a 90% de concursados. O que aconteceu com o Plano Nacional de Educação? Nós estamos, esses próximos dias, exatamente avaliando cada uma das metas, porque chegou o período de avaliar, a gente propor novas metas, se possível execuível, desse Plano Nacional de Educação. E é também importante deixar claro que, em alguns casos, é necessário contratar o professor temporário. Eu apresentei outro projeto de lei, que é o 2009/2022, que diz: quando houver necessidade de professor temporário, em caso de vacância temporária, eles têm que ter direitos trabalhistas. Né? Não pode ser qualquer contratação. E eu também alerto um fato... Quais são os direitos trabalhistas? Férias, 13º, né? Recesso. E assim, eu também faço um alerta, a formação de professores, mas eu faço um alerta aí sobre um possível uso eleitoreiro dessa contratação. Né? Por exemplo, se o município faz uma entrevista e de repente contrata X professores, então, ano de eleição,
ele vai demitir esse professor vai ficar do lado dele. Isso é uma coisa também para a gente investigar e colocar uma lupa em relação a isso, especialmente em municípios. Por isso que é importante fazer concurso público. A nossa luta, enquanto parlamentar, aí, o deputado Luciene e outros deputados, é que os estados e municípios façam concurso público. Agora, alguém que eu falo aí é Ministério Público, a Justiça tem que determinar, porque senão vai ficar dessa forma. Não é completamente incompatível o gráfico que a gente viu com o Plano Nacional de Educação? Quer dizer, se existe uma diretriz para aumentar, a gente viu ali que diminuiu. Então, mas é porque o Plano Nacional, o que acontece? Ele estabelece as diretrizes gerais, mas infelizmente as metas que ele coloca, elas não são anuais. Elas não têm as consequências do não cumprimento. Então, ele tem as diretrizes que num país com o nosso histórico, né, 400 anos de escravidão, o último país de todo o continente americano a ter autorização para ter uma universidade. Aqui a luta pelo direito à educação é assim, ó. A Casa Grande não quer que a gente tenha acesso à educação. Então, assim, é muito importante, é um instrumento muito importante, mas ele ainda precisa ser aprimorado e a gente vai lutar para que o Plano Nacional de Educação novo, dos próximos 10 anos, ele seja de maior controle social, que tenha metas que sejam de maior mensuração e que a gente possa punir aquele gestor que é o responsável por executar. O Poder Executivo, ele executa as políticas públicas. Então, isso tudo tem que estar previsto no plano. E, infelizmente, a gente tem a lei, a Constituição Federal, que diz que obriga o serviço público ser acessado por concurso público, mas não tem a punição desse gestor. Então, a gente precisa avançar nessas legislações e nessa consciência da sociedade, da importância que tem que ter aquele professor que está lá todos os dias. Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser valorizado socialmente também, porque ele que está lá. Por exemplo, no estado de São Paulo, 30 anos sem concurso, a professora está lá 30 anos, que é uma categoria majoritariamente de mulheres. Há que quanto tá dando tempo que o aula, Ceará né? está sem concurso? O Ceará fez concurso na gestão do então ministro Camilo Santana. A última vez ele esteve, nós chamamos os últimos agora, né? Ficaram cadastro de reserva, então está na hora do segundo concurso. Foi feito, o Camilo já passou 8 anos, já na segunda gestão dele foi feito um concurso, então precisamos fazer um novo concurso agora. Agora é importante dizer que isso não acontece só em rede municipal e estadual, não. Nas federais também, universidades públicas, institutos federais, e vem acontecendo essa redução há uma década. Agora houve a inversão da curva, aí chamou a atenção. Né, porque houve inversão da curva, porque enquanto a gente denunciava, não estão fazendo concurso, agora tem um fato muito forte, existe mais temporário do que efetivo na rede estadual. Isso chama a atenção. Sobre uma preocupação que é o uso desses contratos indevidamente com objetivos eleitoreiros. A gente está na boca de uma eleição municipal. Quem fiscaliza para que não haja um desvio do uso desses contratos? Eu acho que é uma fiscalização neste ano. Este ano há uma série de punições para os prefeitos que contratam temporário, não é esse ano. Mas ao longo da gestão, que são 4 anos, como é que é feita essa seleção? É prova? É entrevista? Porque se é entrevista, a gente vê uma subjetividade muito grande. E aí são esses temporários que não têm direito a votar contra o prefeito, porque podem perder o emprego na próxima gestão. Então, isso tudo tem que se levar em conta. Os temporários não podem fazer greve. Então, assim, por isso, tem um monte de motivo para que isso está acontecendo. Tá? O principal é o salário, porque eles ganham bem menos. Não tem direito, às vezes tem especialização, não tem plano de carreira. Então, mas tem outras questões que vão além de salário. Direito à greve, direito trabalhista e essa questão da independência, da subjetividade. Exatamente, porque por que tem que ser concurso público? Para trabalhar nos serviços públicos, nas funções sociais. Primeiro, porque tem um princípio que diz o seguinte, que esses serviços que são prestados por servidores públicos, eles não podem ser interrompidos. Então, você faz um concurso público e aquele servidor ele vai ficar lá anos. Ele não pode ter uma interrupção de atendimento da população. E segundo, é exatamente isso que o deputado Divan está alertando. A máquina pública, ela serve à população. Os governos eleitos, eles estão de passagem. A cada 4 anos, eles têm que ser trocados, eles são revisionados. Então, tem que ter uma independência. A máquina pública, ela não pode ser instrumentalizada. A partir do momento
que você coloca lá dentro pessoas que não têm estabilidade, que não têm autonomia, que elas estão silenciadas, amarradas, porque quem sabe o que acontece dentro de um serviço público são servidores públicos que estão operando ali aquela situação. Então, é muito mais fácil de ter casos de uso político, eleitoreiro da máquina pública. Então, por tudo isso que a gente tem, e foi uma luta histórica também do nosso país, que reforça a democracia, a gente ter um corpo de servidores que ingressam ali, não é porque é amigo do prefeito, amigo da secretária de educação, é porque passaram num concurso público. Então, esse é o grande princípio republicano que está por trás disso. E aí agora a gente vê essa super exploração através desses contratos temporários, e essas pessoas precisam ser resguardadas, e a gente tem lutado muito para a garantia dos direitos trabalhistas, da autonomia contra o assédio contra esses professores. A gente está caminhando para o final do programa. Eu queria fazer uma pergunta sobre o que falta para valorizar essa profissão, que deveria ser uma profissão de presidente do Brasil, né? O professor deveria ganhar um salário de presidente, porque o professor, quem ensinou tudo que nós sabemos hoje? Nós começamos com professores, nós temos professores até hoje. Então, o que falta para valorizar a educação no Brasil? Pergunta para os dois que são gestores na área da educação, professores também. Este ano a gente vai ouvir uma frase muito comum nas eleições: educação é prioridade. É uma frase das mais escutadas nos comícios, nas redes sociais. Mas é mesmo? Você vê o Congresso Nacional, tem 513 parlamentares. Tem quantos que defendem a educação? Uma dúzia. Ou seja, não é prioridade, isso é matemática, não é prioridade. Na questão do investimento, então assim, vira só um discurso. E é importante a gente discutir as questões com base em dados, em evidências. Então, hoje é um absurdo nesse país. As redes estaduais têm mais pessoal temporário do que efetivo. Então, concurso urgente. É preciso que os órgãos do judiciário tomem a frente dessa questão. Porque se for esperar por prefeito e governador, não vai acontecer. Tanto que há uma década essa inversão está acontecendo. Então, a educação ser prioritária, tem que ter representação nesse congresso, tem que ter dinheiro, não se faz educação só por amor, e tem que ter amor também, mas não faz só por amor, tem que ter investimento, tem que ter recurso. Então, aí sim, poderá ser prioridade quando a gente agir dessa forma. Também concordo, a gente precisa colocar no centro das políticas públicas a valorização de todos os profissionais da educação. A gente não vai avançar enquanto nação, enquanto desenvolvimento econômico, ambiental, se a gente não valorizar a educação. É o serviço social mais importante para todas as famílias, para a organização da nossa sociedade. E, infelizmente, no nosso país, a gente tem uma política, como disse Darcy Ribeiro, que a crise na educação não é uma crise, é um projeto de poder das elites, porque educação de qualidade significa povo que sabe votar, que sabe seus direitos e que não vai aceitar um salário mínimo de miséria, que não vai aceitar pagar um absurdo para poder morar porque não consegue comprar uma casa, que não vai aceitar chegar lá no supermercado, deixar todo o seu salário para poder comer, para poder colocar comida na mesa, vai chegar num PS, vai ficar lá 15 horas esperando atendimento. E essa é a realidade do nosso país, infelizmente. Então, existe sim um campo de poder ideológico que não quer que as pessoas entendam a importância da educação. E todo mundo fala que é importante, mas no discurso, mas na prática, se você não diminui aluno por sala, se você não faz concurso público, se você não coloca esses professores com salário digno, o quadro de apoio com salário digno, com respeito, com segurança, a escola é um lugar de vida, é um lugar onde você vai se transformar, onde você vai desenvolver todas as suas potencialidades, onde você vai fazer seus amigos. Isso é a escola. A escola é essencial, são as nossas melhores memórias, é o que ajuda as famílias a resolver os seus problemas, a ampliar a sua vida. Então, a gente precisa lutar para que a educação seja prioritária, que tenha mais orçamento, mais valorização. É essa a nossa luta aqui, né, na bancada da educação, né? Queria agradecer os dois, professores, gestores, deputado, deputada, pela conversa super especial aqui no Câmara Debate. Muito obrigada. Muito obrigada.
Eu conversei com Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, e Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Câmara Debate.